Moçada, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Rest in Peace. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida com mais um assunto interessante aqui sobre heavy rock. Antes de continuarmos, eu queria pedir para vocês, como sempre faço, para quem ainda não o fez, para que se inscreva no canal, dê lá o seu like para que o canal continue crescendo aqui devagarinho, certo? Bom, moçada, hoje então é aquela pequena homenagem que a gente faz para algum grande do rock and roll que já se foi. A figura de hoje, né, se foi há pouco tempo. É o John Sykes, que infelizmente faleceu no final aqui de 2024, aos 65 anos, né? Você vê como é que são as coisas, né? A expectativa de vida tem crescido no mundo ultimamente, mas alguns de nossos heróis do rock and roll aí partem cedo, né? Com 65 anos ele ainda tinha muito o que fazer, mas não deu, né? Bom, acontece, a natureza é uma droga mesmo e, bom, fazer o quê, né? Vamos aqui então deixar uma pequena homenagem a ele, que foi um grande guitarrista que fez coisas muito legais aqui no rock and roll. O John Sykes, então, ele nasceu em 1959 em Reading, na bela, maravilhosa e incrível Inglaterra, tá? E ele começou a tocar guitarra por volta dos 14 anos, incentivado por um tio dele que curtia Eric Clapton, e ensinou lá ele a fazer uns acordes e tal, ele foi se desenvolvendo, aí ele pegou bastante influência aí de guitarristas que ele gostava, como Ritchie Blackmore, Jimmy Page, o Gary Moore e alguns outros aí, Rory Gallagher e por aí vai, né? E seguiu aquele esquema, né, que tantos músicos profissionais seguem, né? Quando tá no colégio, formam lá aquelas bandinhas de colégio e tal, que acabam não virando nada, mas que vão dando tarimba pro cara, né? Dando experiência, dando jeito tal, aprende um pouco aqui, um pouco ali. Até que quando ficou maior, que ele já tinha se definido então como numa carreira de músico profissional, né? O primeiro trabalho importante que ele fez foi quando ele entrou na banda chamada Tigers of Pantang, um dos baluartes da New Wave of British Heavy Metal. Ele entrou nessa banda em 1980, gravou 2 discos com essa banda, onde ele fazia uma dupla com o guitarrista Robbie Weir. E, moçada, um desses discos, o Spellbound, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada, ó. É essa coisa linda aqui, ó. Moçada, esse disco é uma pérola da New Wave of British Heavy Metal, inacreditável. Olha, dá uma olhada aqui atrás, ó. Nós temos a foto da banda aqui. O John Sykes é esse que tá aqui, ó. Bem novinho aqui na época, tá? Com cerca de 21 anos. Ele estava bem jovem aqui, mas já arrebentava. Dá uma olhada de novo aqui na capa do Petardo, que embora ele não seja o nosso assunto de hoje, mas ó, quem não conhece isso aqui é uma pérola do heavy tradicional. Quem gosta de heavy tradicional e não conhece isso aqui, está precisando viver, tá? Mas uma outra hora a gente fala melhor desse play aqui, do jeito que ele merece. Mas então, o John Sykes, então, ele ficou um período meio breve ali no Tigers of Pantang, né? Porque em 83 pintou a oportunidade dele, para ele, numa banda mais estabelecida, né? Mais já consolidada e consagrada. Porque o Tigers of Pantang é uma daquelas, existe até hoje, mas é uma daquelas que não foi agraciada tanto pelo sucesso, apesar de sempre ter tido muita qualidade, né? Mais uma. Então aí, em 83, ele acabou entrando na banda irlandesa, né? Ou do baixista, vocalista irlandês, Phil Lynott, que era o Thin Lizzy. Uma banda bastante tradicional aí dos anos 70 e tal, e ele entrou ali para gravar um disco que fez muito sucesso, o Thunder and Lightning, dessa banda aí, que ele arrebentou nesse disco também. Mas aí, o melhor ainda estava por vir em 84, moçada, que em 84 ele entrou no Whitesnake, e foi uma época aí que eu vou até falar um pouquinho aqui da história do Whitesnake, porque nesse ponto, as histórias do John Sykes e do Whitesnake chegam ali naquele momento que elas se cruzam, tá? O Whitesnake era uma banda já bastante consagrada também em 84, né? Vocês sabem, o David Coverdale fundou o Whitesnake depois que ele saiu do Deep Purple, em 76, né? Quando o Deep Purple encerrou suas atividades.
Ele gravou dois álbuns solos aí, em 77, 78, mas em 78 ele formou a banda, o Whitesnake, né, que uma banda já fadada ao sucesso pela grande qualidade que tinha, né, com grandes músicos já desde o começo lá, inclusive músicos que tocavam no Deep Purple também chegaram a tocar lá, como o Ian Pace na bateria, o John Lord nos teclados e tudo mais. E o Whitesnake, ele era uma banda assim que tinha uma característica, uma formação não muito peculiar no rock pesado, porque era um sexteto. Um sexteto com duas guitarras, baixo, bateria, teclado e vocal, né? E durante muito tempo a banda ficou nessa formação aí, fazendo aquele hard rock pesadão, estilo que tinha o Deep Purple mesmo, que fez muito sucesso na Europa, mas nunca conseguiu explodir muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi um mercado meio difícil, até para as bandas de lá, né? Tem bandas que nós até já comentamos aqui, tem bandas que às vezes conseguem o sucesso primeiro na Inglaterra, para depois fazer sucesso nos Estados Unidos. Então o Whitesnake foi uma dessas bandas europeias, né? Inglaterra e Europa, né, como um todo, né? Que às vezes as bandas conseguem fazer sucesso antes do que fazer nos Estados Unidos. E a Whitesnake, uma banda inglesa que fez bastante sucesso na Europa, mas não conseguia fazer o mesmo sucesso nos Estados Unidos. Não conseguia, por exemplo, ter nos Estados Unidos o mesmo sucesso que o David Coverdale já tinha conhecido como Deep Purple nos Estados Unidos. Até que em 84, a banda lançou o disco Slide It In, que começou a vender razoavelmente bem nos Estados Unidos. Então aí foi a grande cartada do David Coverdale e também da gravadora. A banda deu ali uma pequena esfacelada na formação, sabe? O tecladista John Lord, o que voltou para o Deep Purple, né, na reunião do Deep Purple, depois do disco, o baixista, né, Colin Hodgkinson também saiu, os guitarristas saíram, Mike Moody e Mel Gailey, ficou o baterista Cozy Powell com o David Coverdale. O David Coverdale logo contratou lá, ou entrou para a banda, né, o baixista Neil Murray, mas aí, o pessoal da gravadora e ele também, eles achavam que para explodir nos Estados Unidos, para o sucesso vir de vez, a banda precisava ter um Guitar Hero. Porque o Van Halen, sabe? Como eu já falei para vocês, o Van Halen foi uma lá das primeiras bandas lá do glam metal, né? Ali nos Estados Unidos. E o Van Halen, ele meio que lançou uma moda ali nos Estados Unidos, sabe? Que uma banda tinha que ter um frontman bastante poderoso, né? Aquele cara assim que tivesse bastante presença de palco, uma... Sim ou não, com uma grande voz, porque o David Roth não tinha lá uma voz tão grande, mas tinha assim uma grande presença de palco, um cara assim de pinta, tal, né? E o David Coverdale tinha tudo isso, né? Tinha presença de palco, tinha experiência, tinha pinta e uma voz maravilhosa. Então, se eles arranjassem um Guitar Hero, que também tinha que ser aquele cara assim meio pirotécnico, né? Aquele cara que fazia piruetas, cabeludão, com pinta e tudo mais, era a receita para a banda explodir. E aí o John Sykes foi chamado para ser esse Guitar Hero do Whitesnake. E eles foram tão detalhistas que o disco já tinha sido lançado até nos Estados Unidos, mas eles lançaram um outro Slide It In nos Estados Unidos, gravado pelo John Sykes, porque eles pensavam assim que não seria legal reproduzir, o John Sykes reproduzir aquelas músicas no show com o estilo dele, sendo que o disco tinha sido gravado por outros dois guitarristas com um estilo um pouco diferente. Quer dizer, um detalhe assim, meio trôpego, porque, é claro, num show aí de 20, 30, 50 mil pessoas, pouquíssimas pessoas iam perceber isso, né? O cara ia ter que saber muito de música, ou ser um guitarrista, pra perceber isso aí, conhecer muito bem os estilos e tal. Mas eles não quiseram saber. Então lançaram um outro Slide In nos Estados Unidos com o John Sykes na guitarra, onde ele arrebentou, né? E o disco vendeu muito bem. E aí, o Whitesnake, isso aí foi a abertura total do mercado estadunidense, norte-americano, consequentemente, porque aí veio o Canadá também de contrapeso, né? Pro Whitesnake. Vocês podem pensar assim, essa banda já tinha sucesso na Europa, por que tanta questão dos Estados Unidos? Moçada, o mercado dos Estados Unidos é importantíssimo, porque é muito grande, né? Só os Estados Unidos já são maiores do que a Europa. O público é apaixonado quando eles curtem, quando eles gostam de uma banda. Eles são consumistas. Então ali os shows são montados, os discos vendem bastante. Tudo que a banda lançar ali vende. Então os Estados Unidos são um mercado importantíssimo. Ou pelo menos eram, né? Quando vendia disco e essas coisas todas aí. Mas estamos falando dos anos 80. Então aí era
Era um negócio de bombar, né? Então aí, deu muito certo essa entrada do John Sykes no Whitesnake, e eles ficaram numa longa turnê aí, que durou depois, começou no final de 84, essa turnê passou até pelo Brasil, né, quando o Whitesnake tocou aqui no Rock in Rio, na primeira edição do Rock in Rio 85, e o John Sykes até foi eleito aquela vez, é uma coisa que não tem nada a ver com o rock pesado, né, foi o símbolo sexual do festival. Você vê que aqui Brasil e rock pesado é uma coisa complicada, mas está falando das coisas que não tem nada a ver, mas tudo bem. Ele fez grande sucesso ali no Whitesnake. E a turnê foi longa e muito bem sucedida. Aí, a banda, tanto é que a banda foi lançar o disco só em 87. E aí, quando foi para lançar esse disco de 87, o John Sykes mergulhou de cabeça junto com o Coverdale na composição desse disco aí. Tá certo que o disco tem duas músicas aí que são gravadas, né? A Crying in the Rain e a Here I Go Again, que de discos anteriores, com uma roupagem diferente, né, para mostrar a formação diferente e tudo mais. E esse disco também explodiu e fez um sucesso enorme. Só que tinha uma coisa, a parceria no palco, no estúdio e nas composições do Coverdale com o John Sykes, que funcionava maravilhosamente bem, em termos de pessoas, pessoalmente não funcionava tão bem assim. O velho e conhecido choque de egos aí acabou afastando os dois. E logo depois do lançamento do Whitesnake 87, o John Sykes acabou chutado do Whitesnake, apesar de tudo que estava dando certo e tudo que estava rolando legal por ali. E muita gente fala, né, que até no vídeo que nós fizemos aqui, curtinho de quando ele morreu lá, que nós falamos, né, do dia que ele morreu aí no final de 2024, teve até um comentário aí de um colega aí que acompanha o canal, que falou que seria legal se ele tivesse feito mais coisas com o Coverdale e tal, né? Mas não foi possível. Até, inclusive, o baixista Mark Mendoza, que conhecia os dois, que já havia tocado com os dois, tentou uma reaproximação deles no início aí dos anos 2000, aí, do século 21, aí, mas não deu certo, tá? O John Sykes não quis se reaproximar do David Coverdale ali, porque a parceria pessoalmente não funcionava. É assim, né? Dois caras que nasceram para liderar, então acabavam não conseguindo dividir as coisas, tá? De qualquer forma, dois grandes nomes aí, mas que fizeram trabalhos fantásticos, mas que não foram, infelizmente, duradouros. Mas tudo bem. Aí, depois do Whitesnake, o John Sykes quase entrou pro Def Leppard, mas acabou não rolando. Quem entrou foi o Vivian Campbell, né? Que, aliás, desculpe, não foi tão logo após assim, não. Porque no Whitesnake o Vivian Campbell entrou no lugar de John Sykes. Um pouco mais pra frente. Não foi tão já. Um pouco mais pra frente, ele quase entrou no Def Leppard, mas acabou não entrando. Quem entrou foi o Vivian Campbell de novo, que entrou outra vez uma vaga que era pra ser dele, né? Mas o que ele fez aí depois que ele saiu do Whitesnake, ele montou uma banda, ele mesmo, assim, não seria solo, né? Uma banda chamada Blue Murder, onde ele montou junto com o baixista Tony Franklin e com o baterista Kevin Epps. E essa banda era para ter o Ray Gillen, né, de vocalista, mas acabou não rolando. E aí os caras resolveram que o John Sykes ia fazer vocal e guitarra. Então o Blue Murder acabou, né, sendo um trio, né, com o Kevin Epps, o Tony Franklin e o John Sykes. Essa banda gravou 3 discos, depois deu uma mudada na formação e tal. Mas eles gravaram 2 discos de estúdio, um disco ao vivo. Fez um sucesso até que legal ali, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Depois deu uma parada. E aí, o John Sykes passou todo esse resto de tempo aí, dos anos 90 até o final aí da sua vida, se ocupando com alguns retornos, né, do Thin Lizzy que aconteceram, né, alguns tributos até ao Phil Lynott, que tinha morrido e tudo mais. Ele também reformou por algumas vezes o Blue Murder, e ele nunca deixou de seguir uma carreira solo, que foi muito bem sucedida também, e deixou grandes discos aí, grandes trabalhos aí para nós. Ele nunca mais ingressou uma banda assim tão grande quanto foi o Whitesnake, quanto o Def Leppard, que ele quase entrou, mas acabou não entrando, né? Mas o Blue Murder foi uma banda legal também. Ele teve algumas grandes voltas aí com o Thin Lizzy, e a carreira solo dele também foi muito legal. Ele fez coisas muito legais, tinha muito que fazer ainda. Infelizmente,
a natureza deu uma cortada no destino aí e ele não está mais entre nós. Mas é assim mesmo. Vamos curtir o que ele deixou, né? Que ele deixou trabalhos excelentes, muito legais para a gente curtir aí. Tenho certeza que todo mundo que conhece o Heavy Rock conhece algum trabalho aí do John Sykes e o aprecia. Então é isso, moçada. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!